Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Já fiz vários vídeos no YouTube falando sobre várias questões, fiz falando sobre o nome do Eterno, sobre o nome do seu Filho. E há muito tempo eu não falo sobre o nome do Eterno. Quero fazer mais esse vídeo agora, trazendo à tona essa questão de novo, sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Gostaria que você visse aqui o título. Aqui eu coloquei Ial versus Jeová, Ialcha versus Jesus. Quais são os verdadeiros? Veja bem, para quem não tem conhecimento algum, como eu vivia no cristianismo antigamente, nas denominações, eu pensava que o nome do Eterno era Jeová, porque foi assim que eles me ensinaram. Mas eles me ensinaram totalmente errôneo. Eles me diziam que o nome do Salvador é Jesus, até o Eterno me mostrar que esses nomes não são os nomes originais do Eterno nem do seu Filho. São nomes pagãos que os homens criaram para eles. Então veja bem, você que tem uma Bíblia em casa, você não sabe a história da Bíblia, mas a Bíblia, ela foi corrompida com o passar do tempo. Os nomes foram corrompidos. A Bíblia, a primeira Bíblia que existiu, ela existiu em hebraico. Depois ela foi traduzida para o grego e depois São Jerônimo traduziu ela para o latim. E depois foi havendo outras traduções para o resto do mundo. Então veja bem, na primeira Bíblia, a primeira escritura que foi escrita antigamente, as escrituras os nomes estavam no original. Mas depois eles foram deturbados, eles foram corrompidos. Um dia eu vi uma reportagem de um padre, ele dizendo assim, que os nomes que estão na Bíblia hoje estão longe do seu significado original. Ele disse que esses nomes eles foram agreciados, e eu concordo com ele. O que significa agreciados? Eles adotaram nomes da Grécia para dar homenagem aos ídolos, aos deuses da Grécia. Por exemplo, você que não sabe, a palavra Deus tem origem na palavra Zeus. E para quem não sabe, Zeus era um ídolo da mitologia grega, era um demônio que era adorado na Grécia. O título original é Al, o Altíssimo, o Elevado, o Criador, mas eles mudaram para Deus, que vem de Zeus. Então veja bem, eu quero trazer para você hoje um entendimento correto de qual é o verdadeiro nome do Eterno e qual é o verdadeiro nome do seu Filho. Por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, ali tem uma pergunta, um desafio para nós. O autor diz assim, quem criou todas as coisas, quem amarrou as águas nessa roupa, quem fez todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Ali ele está fazendo uma pergunta, me responda se você sabe, qual é o nome do Eterno, qual é o nome do seu filho? Muitos hoje diriam, o nome do Eterno é Jeová, é Deus, e o nome do seu filho é Jesus. Totalmente errôneo. A pergunta que ele fez, ele estava mostrando que não será qualquer pessoa que vai responder corretamente qual é o nome do pai e qual é o nome do filho. Por quê? Porque hoje existem vários nomes, Iavé, Javé, Iarro e assim por diante, Yeshua. Então as pessoas não sabem qual é a pronúncia correta. Eu quero que você medita bem, eu vou passar, esse vídeo é curto, não vou estender muito, mas eu quero deixar bem claro para você, se você prestar atenção, você vai entender que não é tão difícil agora, depois que a gente vê, qual é realmente o nome do Eterno, qual é o seu verdadeiro nome e qual é o verdadeiro nome do seu filho. Então veja bem, vamos começar pelo nome do Eterno. O nome do Eterno escrito em hebraico se escreve assim, com 4 letras. O nome de cada letra a primeira dessa é Iod, Re, Vav, Re. Repito, Iod, Re, Vav, Re. Essas 4 letras são as 4 letras que compõem o nome do Eterno. Se nós formos olharmos aqui, eu vou começar bem devagarzinho para você entender. Se você pegar no Google Tradutor e colocar com letra minúscula, IA, você colocar lá e mandar transliterar para o hebraico, mandar traduzir para o hebraico, vai aparecer lá, Iod, Re, Iod, Re. Então aqui nós já estamos sabendo, o Google já está mostrando para nós que o início da pronúncia é IA, IA. Se você pegar a palavra aleluia, aleluia, você vai ver que no final aparece Ia, Ia. Então você já está vendo aqui que o começo dessas 2 letras é Ia. O Y é o I, aqui e o Re é o A. Ia, aleluia, significa louvado seja Ia. Então veja bem, aqui nós já começamos a ver a pronúncia de 2 letras do nome dele, nós já temos a transliteração. Iod, Re, Vav. Vamos ver agora o Vav. O Vav é qual? Aqui está. Iod, Re, Vav, Re. Aqui, transliterado. Porque o hebraico se escreve da direita para a esquerda. E nós escrevemos da esquerda para a direita. Então vamos ver aqui, YHWH. Isso aqui é a transliteração desse nome aqui embaixo. Mas como nós já vimos que essas 2 pronúncias aqui é Iá, agora vamos ver essa. Essa aqui é o W. Na nossa linguajar, nós falamos o William, nós falamos o Anderson. Então ele tem o significado de U. Então nós já vamos ter a próxima letra agora. Então nós já vamos ter
o Y, que é o I, o A e o U. Então nós já temos Ial, Ial. E por que aqui não muda? Por que aqui não vira A? Porque quando o H está no final de um nome, o Re, na língua hebraica, está no final de um nome, ele continua mudo. Então o nome do Eterno é Ial, com as 4 letras. Isso aqui é resumido, estou passando resumido para você entender. Mas aí depois você vai poder pesquisar. Aqui, ó, para você ver, ó. Os tradutores são tão malignos, tão usados pelo diabo, que eles fazem de propósito. Por que eles não transliteraram corretamente? O nome de Isaías no hebraico é Isha-Ial. Isha-Ial. Mas aqui já dava para nós ver, ó, se eles tivessem sido fiel na tradução, eles colocou Isaías. Se eles tivessem sido fiel só nessa aqui, ó, que eles não foram fiel. Aqui é aqui, ó, ela aqui, a terceira aqui, ó. Aqui ela aqui, ó. É o rei. Se eles tivessem transliterado essa aqui corretamente, ó, Isaías, teria ficado Isaial, tá vendo, ó? Eles mudaram tudo. Essa está transliterada correto, essa está transliterada correto. Quando foi para transliterar essa aqui para U, eles puseram S. Para quê? Para esconder o nome do Eterno de nós. Por que eles querem esconder, ó? Elias. Elias não é Elias. Aqui se fosse transliterar correto, colocaria Elial. O seu nome no hebraico é Alial. Olha o que eles fizeram. Em vez de eles pôr U, eles pôs o S. Tá vendo? Tudo para corromper. Jeremias, Ezequias, tudo termina com Ias, na verdade termina com Ial. Ial. Yasha Ial. Significa Ial salva. Ial salva. Salvação de Ial. É o nome de Isaías. Então veja bem, está tudo corrompido. Então agora aqui, ó. A câmera pode voltar? Então veja bem. Eu vou trazer para você e você vai entender. Foi tudo deturbado. Eles fizeram de tudo para esconder o nome do Pai e do Filho de nós. Por que eles fizeram isso? Porque o nome do Eterno na Escritura é a coisa mais importante que existe em todo o universo, é o nome do Eterno. Eles tentaram esconder de nós. Eles mudaram todos os nomes que estão na Bíblia. Você acha que João chama João? Nunca foi João. O que está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículo 24? Ali diz assim: coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, que é Israel. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Então o Eterno mandou colocar o nome dele em todos os profetas. Se você assistiu o vídeo hoje lá em Israel, o presidente de Israel, o ministro de lá chama Benjamin Netanyahú, que significa filho da mão direita de Ial. Então veja, os nomes foram todos mudados. Não é João, é Yalhana. Yalhana. Yalhana significa Ial é gracioso. Não é Joaquim, é Yalquim. Vou te mostrar agora no dicionário. Você vai ver, a menina vai gravar aqui, você vai ver. Então é Yalquim. Você pode ver, não é Mateus. Mateus significa presente de Zeus. Não é Mateus, é Mani Ial, presente de Ial. Eles mudaram todos os nomes para esconder de nós. O nome de Jerusalém nunca foi Jerusalém, é Ial Shalom, que significa Ial é paz. Está no livro de Daniel, várias passagens do Eterno falam: a cidade que escolhi para nela colocar o meu nome, a cidade que é chamada pelo meu nome. O nome da cidade santa não é Jerusalém, é Ial Shalom. Então, eu espero que até aqui você entendeu, né? Vamos lá agora, vou te dar as provas agora que o nome foi mudado. Nessa Bíblia, se você pegar essa Bíblia, aonde deveria estar o nome do Eterno está Senhor. Essa é a Bíblia Almeida. Aonde deveria estar o nome do Eterno está escrito Senhor. Eles tiraram, o nome dele aparece 6.800 vezes só no Velho Testamento. Mas eles tiraram e puseram Senhor, para esconder, para não deixar nós vermos o nome do Eterno. O que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19? Muitos dizem: ah, não, aqui está falando é de Jeremias. Lá está assim, ó: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles tramavam projetos contra mim, dizendo: derrubamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Está se referindo a qual cordeiro? Está se referindo ao Filho do Eterno. Os pastores dizem assim: não, aqui está falando de Jeremias. Não está falando de Jeremias. Que utilidade tem que o diabo quer tirar o nome de Jeremias e esconder das pessoas? O que o nome de Jeremias vai trazer para nós? O nome de Jeremias não vai trazer salvação para nós, mas ele queria esconder o nome do Cordeiro, do Filho do Eterno. E lá diz claramente: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. A árvore é a pessoa dele, o fruto é o nome dele. Eles queriam tirar o nome do Salvador da face da terra. Para isso eles fizeram o quê? Mudaram o nome dele, colocou, vou te mostrar isso, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, para o aramaico, não, traduziu para o grego, mas antes de traduzir para o grego, eles já estavam pronunciando o nome dele em aramaico, em vez de falar Yahusha, porque Yahusha é o verdadeiro nome do Salvador, eles passaram a falar Yeshua no aramaico. Depois no grego eles traduziram a Bíblia para o grego e colocaram Iesous. Aí depois veio Jerônimo e pôs Iesus.
Aí depois veio um pastor chamado Jacob e tirou o Y e colocou o J no lugar e ficou Jesus. Mas vou te mostrar de onde surgiu Jesus daqui a pouco. Deixa eu só te mostrar aqui. O câmera vai filmar aqui e você vai ver que não foi tudo deturbado aqui, ó. O dicionário, isso é um dicionário hebraico. Eu quero que feche bem aqui, nesse aqui, ó, por baixo do meu dedo. Deu para pegar bem? Ó, Yalquim. Tá vendo? Não é Joaquim, é Yalquim. Vou te mostrar um outro aqui e você vai ver que foram tudo deturbado. Aqui tem, quer ver? Deixa eu pegar mais um aqui. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é um livro de arqueologia. Aqui, ó. Arqueologia. Tá vendo? A Bíblia, ó. E a Bíblia tinha razão, é o nome, ó, de Canaã ao reino dos Macabeus. Olha o que está escrito aqui para você ver que não é coisa minha, não é invenção minha, isso é pesquisa, você pode pesquisar. Olha o nome aqui, ó. Geu, como é que era escrito? Tá vendo? Está escrito Jaua, mas esse J aqui passou a existir só depois de 1515 para cá. O nome é Iaua. Iaua, Geu se pronuncia Iaua, que significa Iau é ele. Vamos aqui agora, ó. Vamos pegar outra passagem e você vai ver. Ó, Iau-Haz. Na nossa Bíblia está Acaz, rei Acaz, né? Mas é Iau-Haz, tá vendo? Então, eles mexeram em tudo. Olha aqui, ó. Deixa eu achar mais um aqui, ó. Joaquim a pedra, ó, que eu te mostrei lá naquele dicionário lá, o mesmo nome, só que aqui agora tá falando Jalquim, mas é Iauquim, Iauquim. Por que não tem o J? Porque o J só passou a existir depois de 1515, depois do Salvador. Então veja bem, foi tudo deturbado. Há um pergaminho antiguíssimo. Você pode pesquisar aí na sua casa na internet, ó. Filma essa parte aqui primeiro para o pessoal ver que eles podem pesquisar na sua casa. Agora filma em cima para mostrar como é que está escrito. Ó, pergaminho antiguíssimo, foi achado o nome do Eterno, Iau. Então o nome do Eterno é Iau. E o nome do seu filho, qual que é o nome do filho? Iausha. Mas eles pegaram o nome do filho e fizeram o quê? Foram mudando Ieshua, depois passaram para Iesous, depois Iesus, depois Jesus. Mas se você pegar o nome lá no latim, o que significa? Lá no latim, Iesus no latim, tá aqui, você pode colocar no Google. Pesquisa aí o que significa Ie. Coloca separado assim, ó. Essa é uma página do Google traduzindo. Jesus Cristo. Olha o significado. Ou seja, Cristo porco. Põe lá, desse jeito. Jesus Cristo. Ou seja, Cristo porco. A palavra Ie no latim significa isto é, ou seja. E a palavra Zus no latim significa porco, suíno, javali. Então, o que a Igreja Católica, o Vaticano, queria? Blasfemar contra o nome do Filho do Eterno. Mudou o nome do Filho do Eterno, porque, veja bem, Iausha tem um significado. Olha o nome do Eterno aqui no nome do Filho. O nome do Eterno é Iau. Olha o nome do Pai no nome do Filho. Por que o nome do Pai está no nome do Filho? Porque no livro de Hebreus diz que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Cadê o nome do Pai no nome de Jesus? Não existe. Porque é um nome inventado, um nome criado, confeccionado pelos homens, veio do Vaticano. Jesus é um nome que veio da Igreja Católica, a grande prostituta do Apocalipse. O que está escrito lá na Bíblia? A Bíblia diz assim que o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A farinha é o Evangelho, a mulher é a Igreja Católica, que pegou as heresias e misturou no meio do Evangelho, mudou os nomes e deu para as pessoas comer. Então as pessoas estão aí hoje adorando um nome falso, veja bem. Então o nome do Eterno tem que estar no nome do Eterno tem que estar no nome do Filho, porque o Filho herdou o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Iausha é o Rei, para a glória do Pai. Não pense você que todo joelho vai drobar diante do nome Jesus, não, que você está enganado. O nome Jesus é falso, é falso. Isso foi difícil para mim aceitar no início, mas depois que o Eterno me mostrou, eu varri esse nome da minha mente. Então veja bem, por que todo joelho vai drobar diante do nome Iausha? Porque o nome que está acima de todo nome, o nome do Eterno, está nesse nome. O nome, ó, foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Qual? O nome do Pai. Foi dado a quem? Ao Filho. O que significa Iausha? Shá no hebraico significa salvação. Iausha significa, Iau é a salvação. Você pensa assim, mas eu posso falar Jesus, posso falar aí. Não, meu amigo, nós temos que procurar pronunciar correto. Por quê? Porque o Eterno teve o trabalho de mandar um anjo, Gabriel, não é Gabriel, Gabriel, vir lá do céu, falar com Maria, coloque o nome da criança de Iausha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Se o nome não tivesse importância, o Eterno poderia falar assim, não Maria, põe aí, ó, José, põe aí, ó. Maria, põe aí o nome que vocês acham que é abençoado nele. Não, o Eterno mandou um anjo vir, falou, você vai pôr o nome dele de Ialcha. Não é Emanuel não, porque Emanuel é o nome do anticristo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Emanuel é o nome do anticristo e o nome de Satanás. Muitos dizem, ah não, mas lá está escrito, a virgem conceberás, darás à luz e porás o nome de Emanuel. Então por que ela não pôs o nome de Emanuel? Se o anjo mandou ela pôr de Emanuel, ela desobedeceu o anjo? Não, é porque aquele texto é acrescentado. Não se refere ao Salvador, isso é outro tema para outro vídeo. Mas veja bem, então nós estamos aqui, ó. O nome do Eterno é Ial, o nome do Filho do Eterno é Ialcha. Então Jesus é falso, Jeová é falso, a letra J só passou a existir depois de 1515. Olha aqui, ó, o que eu vou pegar, eu fiz uns folhetos, olha o que está escrito aqui, ó. É o que eu pus aqui, ó, Ial versus Jeová, Ialcha versus Jesus. Ó, Ial é o verdadeiro. Vai anotando aí na sua casa, olha, eu vou ler aqui para você, ó. Ial é o verdadeiro, pois ele diz, a cidade que é chamada pelo meu nome, Ial Shalom. Tá vendo? Daniel 9, versículo 18 e 19. Jeremias 25, 29. 1 Reis 11, 36. Confere na sua Bíblia. Ele também diz, o povo que é chamado pelo meu nome, Ialdim, você conhece como judeus. Aí você vê dentro das denominações falando assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele estava falando para aquele povo lá, porque o nome deles não é judeus, é Ialdim. Din no hebraico significa povo, se escreve da direita para a esquerda, Ialdim significa povo de Ial, e não é judeu. Judeus vem de Zeus, fariseus, judeus, jebuseus, mateus, tudo é em homenagem ao ídolo Zeus, um ídolo da Grécia, um demônio. Tira isso da sua mente. Chama o Eterno de Criador, de Eterno, mas não chama ele de Deus, não, porque Deus é Zeus. Então vamos lá, veja bem, ó. Seu nome está nos profetas, Números capítulo 6, versículo 27, tá vendo? Yalhana, Jeremias é Mial, é Benjamim, Nataniel, filho da mão direita de Ial, é Mateus, é Manial, é Judas, é Ialda. Então, tudo foi corrompido. Então aqui nós vemos que está tudo mudado. Eu espero que você tenha entendido que o nome do Eterno é Ial. Eu lancei uns vídeos no YouTube, vários vídeos onde eu coloco o nome Ialcha. No início, eu comecei mostrando que o nome do Eterno usando o sinal maçorético, falando Ialro. E eu falava o nome do filho, Ialrushua, porque eu estava usando o sinal maçorético. Mas se você entrar lá nos vídeos, você vai ver que depois eu fiz outros vídeos mostrando que sinal maçorético são fermentos criados por um grupo chamado maçoretas. Eles pegaram os sinais maçoréticos e deturbaram os nomes. Mas o nome original é sem sinal maçorético. O nome original do Filho do Eterno é Ialcha. E o nome do Eterno é Ial. Ial é o Criador dos céus e da terra. Vou estar mostrando uma questão aqui para vocês, e vocês conferem aí na sua casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Deixa eu ver se eu acho um giz aqui. Aqui está. Veja bem aqui, ó. O nome da cidade santa. Ial Shalom. Aí, ó. Agora, olha aqui. Apocalipse 14, versículo 1. Apocalipse 3, versículo 12. O Eterno, quando eu estava orando, o Eterno mostrou essa questão. Lá diz assim, eu vi os 144 mil que traziam na sua testa o nome do seu pai, Ial, e o seu nome, Ialcha. Está aqui. Na testa dos vencedores vai estar qual o nome? Ial. E qual o outro nome? Ialcha. Aqui está escrito quem? Apocalipse 3,12. Escreverei na testa do vencedor o nome do meu pai, Ial. O meu nome, Ialcha. E o nome da cidade santa, Ial Shalom. Ial Shalom. Agora coloca Jesus aqui, meu irmão. Vê se ele cabe no nome da cidade. Coloca Jeová aqui. Coloque Yahvé aqui. Coloque Yahweh aqui, vê se cabe aqui. Não cabe, irmão, porque é 3 nomes em um só. Então nós temos que ser emergido, não é nem batizado, é emergido no nome de Ialcha. Se você for emergido nesse nome, você está sendo selado com o nome do Pai também. Entendeu? Espero então que esse vídeo ficou claro. Fique aqui, fique na graça e na paz do Eterno.